Você que está passando por alguma situação que no momento você fala, ai, como está difícil, ai, Deus não está nem aí para mim, por onde começar, olhe para um lado e olhe para o outro, só vejo dificuldades, só vejo problemas. Deus quer te fazer um novo vaso ainda hoje, sim. E para isso, gente, a gente também tem que querer ser um vaso na mão dele, porque muitas vezes a gente quer que Deus trabalhe na nossa vida, mas a gente não quer fazer o agrado dele, a gente não quer renunciar, a gente não quer nem muito menos ler uma Bíblia, sabe? Ter aquele tempinho ali com ele, mas a gente quer que ele transforme a nossa vida, mas a gente não quer fazer a vontade dele. Então, para isso, gente, vamos meditar aqui sobre o versículo que se encontra lá em Jeremias 18, que fala sobre um vaso novo. Jeremias era um profeta, Deus falava com ele e ele passava a mensagem para o povo de Israel, só que o povo não estava nem aí para Deus. O povo começou a fazer coisas erradas, né? E Jeremias ali passando a palavra, falando que Deus, né, ia restituir eles, mas mesmo assim eles não estavam nem aí. Tem uma vez que Jeremias estava tão triste, né, tão assim abatido, muito triste, porque o povo já tinha se contaminado com as coisas do mundo, começou a buscar outros deuses. E aí o próprio Deus falou com Jeremias esse dia. Vamos lá ler, que o próprio Deus vai estar falando com você. Jeremias 18 fala: Dispõe-te e desça à casa do olheiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do olheiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o olheiro fazia de barro se estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este olheiro, ó casa de Israel? Diz ao Senhor: eis que como o barro na mão do olheiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Que ele pode fazer você um novo vaso hoje mesmo, mas a gente tem que obedecer. Muitas vezes você fala, eu quero ser um vaso novo, mas você não está fazendo nada que agrada a Deus, você permanece mentindo, você permanece falando palavras aí que a gente sabe que não é agrado de Deus, você permanece pegando o que é dos outros, você permanece fazendo tudo aquilo que não é o agrado de Deus. Mas se você hoje mesmo falar, não, eu quero ser, né, um vaso novo na mão do Senhor Jesus, com certeza ele vai começar a transformar a sua vida. E o vaso novo é Deus, né, iniciando na sua vida. Queira ser esse vaso novo, porque, né, quando você falar, não, eu quero um novo começo, é um novo vaso. Esse novo vaso é lindo, né, porque é o próprio Deus trabalhando em você. Mas como que eu faço para começar a ser um vaso novo? Começando a renunciar às vontades do mundo, começando a fazer mais para ele, jejuando, né, abrindo aí propósito de oração espiritual, fazendo mais a vontade do agrado dele. No versículo fala sobre o vaso quebrado, que representa o quê? As mentiras, né, pecado e as falhas do dia a dia. Isso representa o vaso quebrado, mas se você realmente quer ser um novo vaso, você vai ser restituído. Então, você tem que dizer não tudo isso aqui, né, que é o pecado, a mentira, tudo aquilo que a gente sabe que não é agrado de Deus. Primeiramente, você tem que reconhecer que é falha, porque quando a gente fala, Senhor, eu reconheço, eu sou falha, né? Você já está falando para ele, sim, Senhor, eu quero o Senhor na minha vida. Então, seja essa pessoa que reconhece que você é falha, porque quando a gente reconhece que a gente é falha, gente, Deus começa a trabalhar. Segunda coisa, humildade. A gente tem que ter humildade, humilhar os pés do Senhor Jesus, porque quando a gente humilha para ele, fala, Senhor, eis-me aqui, estou pronto para ser um novo vaso, eu quero mais de ti, menos de mim, me ajuda, me sustenta, me fortaleça, não deixa eu cair não, não me deixa desistir não, sabe? Você está humilhando e falando para ele, assim, Senhor, eu quero o Senhor na minha vida. Então, seja essa pessoa, gente, porque quando a gente quer fazer o agrado dele, ele vem trabalhando na nossa vida e a gente vai aos poucos mudando, porque quando a gente procura por santidade, não tem como Deus não vir a nós, gente. É impossível você querer viver uma vida de santidade e Deus não trabalhar na sua vida. Então começa a ter essa vida alinhada a Ele, porque quando a gente começa a fazer isso, gente, é algo gratificante. Tem a sede dele, tem a sede de fazer a vontade dele. E logicamente, né, gente, tem a sede de conhecer o Espírito Santo, porque quando a gente tem sede de conhecer o Espírito Santo, ele trabalha em nós todo dia, ele nos fortalece. Quando a gente não está focada a ele, gente, os problemas vêm e a gente deixa nos levar pelos problemas. Só que quando a gente está alinhado à vontade dele, os problemas vêm, mas a gente não cai, porque ele nos erga, ele nos
segura, Ele nos fortalece, Ele fala, não, eu sou contigo, mesmo, né, os problemas vindo. Porque quando a gente está vivendo nesse mundo, os problemas vão vir. Só que a diferença é que quando a gente realmente está agradando a Ele, querendo viver uma vida de renúncia, Ele nos fortalece naqueles momentos lá que a gente acha que a gente não vai suportar. Mas a gente suporta porque Ele é com nós. Então seja essa pessoa que queira realmente um relacionamento com Ele. Não é difícil ter um relacionamento com Ele, gente. O relacionamento com Ele é algo que você vai pegando aos poucos. E quando você for ver, você já está ali, ó, com aquele hábito no seu dia a dia. A gente tem que ter o hábito, né, de agradar a Ele. Porque se a gente não ter o hábito de agradar a Ele, tem dia que a gente passa, nem com Ele a gente fala. Então, olha para você e fala, qual foi a última vez que eu falei com Deus? Sabe? Porque muitas vezes você quer, não, eu quero isso, eu quero ser uma nova criatura, eu quero ser um vaso novo, mas não sabe nem qual foi o último dia que você pegou a Bíblia para ler e meditar na palavra. Não lembra nem qual foi o último dia que você ajoelhou e falou com Ele. Não lembra nem qual foi o último dia que você tirou aquele tempinho para jejuar, fazer um jejum espiritual, sabe? Porque quando a gente está fazendo aquele jejum espiritual, é você e Ele se fortalecendo, Ele te guiando para você vencer os dias maus. Então começa a vigiar isso, gente. Começa, né? Desejar e querer ser esse vaso novo, porque está escrito aqui que Ele poderá fazer um vaso novo, basta você querer ser esse vaso, tá ok? Então, gente, foi isso, o vídeo de hoje foi esse. Se você aí gostou do vídeo, não saia desse vídeo sem deixar aquele like, se inscreva no canal, porque com certeza estarei voltando com mais vídeos semelhantes a esse. Eu vou ficando por aqui, Deus abençoe, até o próximo vídeo. Tchau!